funk é uma bosta. Ah, entendi. A minha flauta é mais bonita, é mais afinada. Fala, meu nobre, tranquilo? O vídeo de hoje é um review de um dos celulares mais baratos do AliExpress, apenas R$600. 6 GB de memória RAM, 128 GB de memória interna e uma leve pegadinha que você vai descobrir nesse vídeo. Miau. Pior que o negócio chegou e eu não faço a mínima ideia do que seja, cara. Chegou e declararam como MP4. Enfim, rasgando o bagulho aqui. Eu não acredito que isso não foi taxado, tá ligado? Mano, podia jurar que isso daqui ia tomar uma taxa de 500 conto. O bagulho chegou sem taxa, mano. E pra melhorar a situação, ele ainda vem com esse fonezinho aqui Type-C. E pois é, jovens, finalmente chegou pra gente o Cubot P60. Com design traseiro inspirado na Huawei, o Cubot P60 é um dos celulares usáveis mais baratos do AliExpress. Obviamente você vai achar celular até de R$100 no AliExpress, só que sem Android, com quase nada de memória, o que bota ele numa posição super favorável. Afinal, ele tem uma tela de 6.52 polegadas muito bonita, que inclusive eu botei a película do Moto G9 Play aqui e ficou perfeita. São 5.802 MB de memória RAM, 128 GB de memória interna, num celular dual chip que roda o Android 12.0. Com patch de segurança de 1º de agosto, a base da interface é totalmente Android puro, o que apesar de fazer a interface fluir relativamente bem, faz ela ser extremamente capada, e a gente percebe isso pelo app de câmera, que é um dos aplicativos de câmera mais genéricos que eu já vi na minha vida. Você não tem nem configuração de HDR aqui. A câmera de 20.1 megapixels usa um sensor da Samsung e a câmera frontal usa um sensor da OmniVision. São câmeras super de entrada, então pra você ter um resultado bom, você vai ter que se esforçar bastante. Eu gostei muito da foto desse gatinho aqui. Você dá zoom, você consegue ver uma boa parte da nitidez dos pelos dele, só que a falta de HDR faz ele ser mais suscetível a tirar fotos estouradas. Daria pra mudar isso com a Google Câmera, só que a Cubot teve a ideia de gênio de botar a câmera 2 API limitado aqui, o que deixou o P60 sem suporte a Gcam. A sua única salvação com um celular desse pra fotografia seria usar o HDR da Google Câmera Go do Xiaomi, que por incrível que pareça é um dos poucos que funciona. Presta bastante atenção naquele bagulho ali que tava bem estourado. Após você tirar a foto, o HDR da Google Câmera Go corrige todos os picos de exposição e dá mais luz para sua foto. Só que novamente seria muito melhor se essa função tivesse na câmera stock, já que poucas pessoas conhecem a Google Câmera Go e sabem que existem versões da Google Câmera Go com HDR básico. E nesse caso aqui, enquanto a câmera stock só tem o modo de foto e o modo de vídeo, quando você abre a Google Câmera Go, você tem o modo retrato, você tem o modo de Snapchat, você tem um leitor de código de barras, você tem o modo tradutor, sem contar o modo noturno que consegue salvar suas fotos. Com 5.000 mAh de bateria, você consegue perceber que ele é bem espesso. E justamente essa ideia de ser bem grossinho daria espaço sim para botar uma saída para fone de ouvido aqui, coisa que ele não tem e funciona apenas com fone Type-C ou com adaptador. A ideia de celulares como o Moto Z2 Force, que já foi um dos celulares mais finos do mundo, não ter uma saída para fone de ouvido, eu super entendo. Agora do Cubot, eu tenho sim uma certa dificuldade de entender o porquê. Mas enfim, como ele é grossão e ele tem esses 5.000 mAh de bateria, ele consegue bater fácil uma média de 8 a 9 horas de tela. Com uma tampa traseira que tem aquele relevo do Galaxy A02s. Não sei se vocês estão percebendo a parte roxa mais clara com a parte roxa mais escura. É como se fosse um jogo de xadrez que mudasse de acordo com a iluminação. Eu achei isso daqui muito bonito. Mesmo a base da construção dessa tampa traseira aqui sendo um policarbonato bem vagabundo. É aquilo. Por R$600 a gente consegue entender o motivo, mas mesmo assim, ainda assim poderia ser um polímero por mais vagabundo que seja. Então tudo isso daqui, incluindo o framing, é puro plástico. Diferente do King Kong Mini 2 que a gente testou aqui que não tinha biometria, o nosso P60 tem uma biometria aqui no botão de liga e desliga. É uma biometria que não é tão precisa assim, mas ainda assim é muito melhor do que não ter, como era o caso do King Kong Mini 3. E nessa hora é a hora de revelar a pegadinha desse P60 aqui. Eu não considero tão pegadinha quanto o caso do G25 que eu testei aqui, mas ainda assim o Cubot P60 tem um processador bem ultrapassado. Basicamente ele roda o MediaTek P35. Eu sei que eu preciso repetir isso daqui inúmeras vezes, porque quem não entende de tecnologia liga processadores ruins à MediaTek, mas a MediaTek tem inúmeros processadores bons, mas obviamente não é o caso do MediaTek P35. Trabalhando com dual cluster, sendo 4 núcleos a 1.8 GHz e 4 núcleos a 2.3 GHz, um dos pontos mais negativos do MediaTek P35 é a sua GPU, que é uma PowerVR ROG GE8320, que é a mesma GPU do Helio G25 que eu mostrei nos últimos dias. Essa placa de vídeo é uma placa de vídeo que foi lançada em 2000
2014. E mesmo no lançamento dela, ela ainda não batia a Adreno da época, que é a placa de vídeo dos Snapdragons. Então, basicamente, jogar num celular desse pode ser uma tarefa extremamente estressante. Ele tem muita RAM, ele tem muita memória interna, só que ainda assim, com um processador meia boca e com uma placa de vídeo ruim, isso não vai adiantar de nada. A gente precisa ser justo, é um celular de R$600, não dá pra esperar grandes coisas. Só que ainda assim, poderia ser um pouco melhor. Como o caso do King Kong Mini 3, que eu falei que não tinha biometria, só que ele tinha um MediaTek G80, que já é um processador muito melhor e que já dá pra rodar vários games pesados como Genshin Impact, por exemplo. Então, se você tiver interesse de comprar um Cubot P60, você vai ter que se atentar a isso e vai ter que entender que ele é um celular pra fazer o básico. Um celular do WhatsApp, um celular do Facebook, mas não o celular do Genshin Impact, não o celular do COD Mobile no Ultra. O próprio preço dele já condiz com essa situação. Não, Maria? Que coisa linda, cara. Diferente do que a Xiaomi fez no Redmi 9C, o Cubot P60 não tem uma saída micro USB, ele tem uma saída Type-C, que comparado a celulares como o Redmi 9C que eu acabei de dizer, você consegue ver um desnível muito grande. O Redmi 9C tem 2 GB de memória RAM, aqui você tem 6 GB. O Redmi 9C tem 32 GB de memória interna, aqui você tem 128 GB. Aqui você tem Type-C, enquanto no Redmi 9C você tem micro USB, e enquanto você tem o G25, que é baseado no P22, aqui você tem o próprio P35. E mesmo batendo míseros 127 mil pontos no AnTuTu Benchmark, eu acredito que novo, dificilmente você vai achar algo melhor. Então basicamente é aquilo. Apesar do processador bem fraco, apesar da GPU bem fraca, dá pra você sobreviver muito de boa com o Cubot P60, desde que você não seja um usuário avançado. E desde que você não deixe ele cair no concreto também, porque uma vez que você derrubar esse policarbonato vagabundo aqui num concreto como aquele ali, ele vai ficar com várias lascas, ele vai ficar muito feio. E como ele vem com película e com capinha, pra celular da sua avó, tá super aprovado. Basicamente, esse foi o vídeo de hoje. Bem meia boca, eu sei, dá um desconto pra mim, é fim de ano. E esse daqui é o Cubot P60, celular de R$600 do AliExpress. Se você não for um viciado em jogos nem em fotografia, vai fundo que é uma boa.